Fala aí, galera, mais um vídeo aí com o diário de trade aí pra vocês. Ontem eu não consegui postar porque aconteceu um imprevisto aqui, mas foi um dia bom ontem também. Comprei, né? Comprei, ó, a tendência diária tá de alta, então eu comprei ontem, o mercado subiu, bateu minha meta e hoje é a mesma coisa, tá, cara? São 10h50, pessoal, e já tô com a meta feita aí. Eu vou explicar mais ou menos o que eu pensei aí para vocês, tá? Índice futuro, então, gráfico diário, tendência de alta clara, né? Olha esse movimento reto, olha essa inclinação da média de 9, né? Uma média de 9 aí praticamente em 45 graus, retinha, cara. Raramente a gente vê uma média tão retinha assim, uma média de 9, né? Geralmente quando ela tá em tendência, ela fica meio fazendo essas movimentações, essas ondinhas, né? E nós não estamos vendo isso, tá? Isso daqui é raro de acontecer. Índice renovando máxima histórica mais uma vez. Então, quem opera notícia, quem opera questão política, econômica, quem tá de olho em manchete de jornal, só perdendo dinheiro, pessoal. Só perdendo dinheiro, não entrou nesse trade ou tá apostando contra. E olha só, mercado renovando máxima atrás de máxima. Ah, Rodrigo, mas isso daí não vai se sustentar. Isso daí é por conta do Trump. Isso daí não importa o que, que é. Não estou falando que é mérito de um e demérito de outro. O fato é que está subindo. Ponto, né? E quem ficou falando que não ia subir por causa disso, por causa do X, por causa do fulano, por causa do ciclano, tá perdendo dinheiro, cara. Tá perdendo dinheiro. Esse é o fato, né? Não tô expondo opinião aqui, tô só dizendo fatos, tá? E o fato é tá em tendência de alta. Continuo meio com o pé atrás, porque já estamos aí há muitos candles, muitos dias consecutivos de alta, sem um descanso, sem um pullback saudável, sem nada. Mas em the trend is your friend, né? A tendência é sua amiga. Então, enquanto estivermos em tendência de alta, vamos operar na compra. E foi exatamente isso que eu fiz. Inclusive agora, ó, tá chegando numa região de resistência o índice aqui, tá? E foi isso que eu fiz. Se a gente jogar aqui nos 60 minutos, a gente observa aqui no dia de hoje, olha só, primeiro candle do dia, um baita dojizão, e depois ele me faz um candle desse, né? Um detalhe só, galera, que eu quero mostrar aqui para vocês, já nos 5 minutos, entrando já no nosso operacional aqui, é o seguinte. Vamos lá, vamos candle a candle e aí eu vou pontuar para vocês o que eu quero ressaltar aqui. Bom, primeiro candle do dia inegável aí, né? Saindo da região das médias. Aqui nós temos aí a média de 9, média de 20, 50 e 200, tá? E eu também gosto de acompanhar essas outras médias aqui, que é 17,34, tá? Então, tava saindo aí da região das médias, olha o leque que as médias estavam fazendo, né? Abrindo o leque, começou a abrir aí ontem, bem no finalzinho do pregão, e hoje ele já deu esse descontinho aí para nós. Por que desconto, Herias? Por causa do seguinte, né, pessoal? O leque começou a se abrir mais ou menos nesse candle aqui, ok? E aí ele subiu isso daqui, e logicamente eu não ia operar às 20 para 6 da tarde do dia de ontem. Mesmo porque, como eu falei, eu já tinha batido meta e tudo mais. Hoje, então, né, o correto era eu ter comprado por aqui. Só que quis o mercado abrir aqui embaixo, então comprei logo na abertura, acreditando nessa continuidade do movimento. Candle seguinte, ele sobe, ele já fala, opa, vou bater a meta, né? Já deu uma bela subida aqui, olha só, do meu ponto de compra aqui, ó, ele chegou a subir 370 pontos. Hoje o meu alvo foi 620 pontos, tá? Aproximadamente. Ele sobe, depois ele volta tudo, me deixou um pouquinho preocupado, mas tranquilo. Continuo acreditando na tendência macro. Eu sempre vou acreditar na tendência macro, principalmente no índice que é cheio de ruído, tá? Então, tendência micro, o que, que eu vou fazer? Eu vou melhorar o meu preço, eu vou conseguir trabalhar o meu preço com movimentos micro e acreditando sempre na tendência macro. Repito, qual que é a tendência macro? É
alta. Tendência macro é alta. Ponto. Terceiro candle do dia. Fez um doji, fez que ia subir, voltou tudo, dojizou, né? Uma indefinição do mercado. E aí já vou começar a voltar aqui para esse outro gráfico, porque tem o gráfico de volume aqui. Uma indefinição do mercado, mas apontando mais para baixa. O que eu tinha até então? Primeiro candle do dia de alta, ok? Vindo da região das médias, o que é excelente. Só que ele não deu continuidade. Ele foi imediatamente anulado por um candle de baixa, tá? Terceiro candle do dia, um candle de indecisão, o que aí vai ao encontro, né, dessa briga desses dois candles. E eu estou falando de vai ao encontro, tá? E não vai de encontro, ele vai em consonância com esses dois candles aqui. Só que ele termina como um candle de indecisão, mas ele termina, concorda comigo que ele está mais de baixa do que de alta? É um candle que aponta mais para baixo do que para cima, porque olha o tamanho da sombra superior que ele teve que anular. E vamos seguindo. Aqui ele começa a fazer um candle de baixa já mais vendedor, né? E aí confirmando esse viés um pouco mais vendedor do candle 3. E aqui eu começo já acreditando em uma tendência macro de alta. Eu já começo aqui a fazer scalpzinhos, eu começo a trabalhar o meu preço, tá? Temos aqui segurando o preço, portanto, a média de 50 e a média de 200, que é essa grandona branca aqui, beleza? Temos um pico de volume financeiro aqui também e vamos continuar seguindo. Aqui ele faz mais um doji, ok? Fiz mais uma compra, saí de compras aqui, então estava bem tranquilo, meu preço estava praticamente aí na mínima do dia, né? Tava bem acompanhando aqui o movimento do mercado, não passei calor em nenhum momento. E ele faz esse doji, candlezinho de indefinição, em região de suporte, pode indicar uma tentativa de ir para cima. Imaginava eu, né? Falei, vamos ver se vai conseguir parar aqui o mercado, vamos ver o que vai acontecer. Próximo candle faz um inside bar aí é também um candle que muita gente considera operável e outras tantas pessoas dizem que a gente deve ignorar o inside bar, tá? Então vai a critério de cada um. Geralmente eu faço o seguinte com o inside bar, se ele está a favor do movimento macro, ou seja, no caso aqui, se ele fosse um inside bar que tivesse em uma tendência de alta, como aqui, por exemplo, né? Se ele desse um inside bar aqui no meio, eu consideraria ele operável, tá? Como ele deu aqui embaixo e contra a tendência de alta, eu desconsidero inside bar. É um inside bar simples, não faço nada, tá? Depois veio aqui um candle de alta que tentou subir, né? Tentou engatilhar uma compra, não deu certo, voltou. E aqui eu já quero começar a mostrar para vocês um detalhe, tá, galera? Que é o seguinte. Primeiro detalhe, né? A força da média de 200. Inegável a força da média de 200 aqui. Inclusive ontem, galera, eu estava comprado também. Aí eu vou mostrar aqui o dia de ontem para vocês. Comecei comprado no começo do dia, né? E olha a força da média de 200 aqui, segurando o preço, cara. Eu precisava que o preço subisse para pegar o meu alvo, né? E a média de 200 não estava deixando, até que ela rompeu com força, fez um pullback na própria média e continuou. E hoje foi a mesma coisa, só que no sentido contrário, né? O preço já abriu acima da média e olha a média segurando aqui o preço durante vários e vários minutos, né? Bom, o que eu quero comentar com vocês, galera? A gente tinha parado aqui no Candle 7. Quero comentar o seguinte, além da média, olha o volume. Olha o volume diminuindo de forma drástica, de uma hora para outra. E isso aqui era 9h20, 9h25 da manhã, tá? Olha só, se você comparar o volume que esses dois candles fizeram, é basicamente o volume das 4 e pouco da tarde, cara. É volume de final de pregão. Olha como tá ruim de volume financeiro o nosso mercado, tá? E vamos lá, candle seguinte,
Candle com volume ridículo, também candle de baixa, tá? Então, olha só, por mais que esse candle aqui tenha terminado um candle de alta, ele é um candle aí claramente de indecisão e que foi dado aí, foi anulado, né, esse candlezinho de alta por um candle de baixa, tá? E aí eu já comecei a ficar pensativo, falei, bom, será que temos mais uma baixa? Se tiver uma continuidade dessa perna de baixa, beleza, eu tô com o meu preço muito bem trabalhado aqui, então pode vir que até pegar meu stop vai demorar. Só que ele começou a encontrar compradores aqui, tá? Começou a encontrar compradores, volume começou a aumentar, ainda bem ruim o volume, tá? Mas já começou a aumentar e aí ele começa a subir aqui. Só que o que acontece, né? Ele já começou a encontrar resistências aqui das médias que ele acabou perdendo no movimento de baixa, normal, né? E a briga continuou e aí só que começou o contrário, olha só. Aqui em cima nós tivemos tentativas de alta sendo rebatidas por vendedores. Então nós tivemos aqui grandes sombras superiores. E aqui a gente começou a ver o contrário. A gente começou a ver tentativa de queda sendo rebatida pelos compradores. Então a gente começou a observar aqui, ó, um aumento das sombras inferiores, tá? E aí o mercado dá essa paulada. Eu fiquei meio ressabiado no grupo que a gente tem privado. Eu ainda conversei com o pessoal lá e falei, ó, eu não acredito nesse movimento aqui. Por que eu não acredito nesse movimento aqui? Porque o mercado ainda não me deu motivo para acreditar. Simples. Nós tivemos um candle forte de alta, foi anulado. Nós tivemos um outro candle de alta aqui no candle 10, foi anulado. Então, todos os candles de alta que a gente teve até este momento, eles foram seguidos por um candle de queda, um candle de anulação. E aí veio o candle 13 e anulou o candle 12. Segui comprado, mas não fiz mais, observe que não tem mais ordem minha aqui, por enquanto eu não fiz mais scalps nesse meio de caminho aqui, justamente porque eu acreditava que o mercado ia cair mais um pouco, ele poderia cair mais um pouco, tá? E com essa força que ele deu aqui, de fato ele acabou caindo mais um pouco, tá? Começou o movimento de queda, novamente, e aí ele veio com esse movimento de alta. De novo, mesma coisa, tivemos o candle 1, foi anulado. Tivemos o candle 10 de alta, foi anulado. Tivemos o candle 12 de alta, foi anulado. Tivemos o candle 15 de alta com volume ruim, abaixo da média. O que eu pensei? Eu falei, ora, se o candle 12, que é basicamente o mesmo candle que o candle 15, teve um volume acima da média e foi anulado, o candle 15 tem grande chance de ser anulado também. E ele veio e foi anulado. Só que aqui vem um outro pensamento que eu tive. O que eu pensei aqui? Eu falei, bom, se ele está sendo anulado, beleza. Por um lado ele foi anulado. Por outro lado, nós temos essa média de 200 seguindo aí como um imã. O preço não consegue de forma alguma se desvencilhar dela. E nós temos aqui uma região compradora. Por quê? Porque o preço está demorando para cair daqui. Quando o preço demora para cair, isso me chama muito a atenção. Porque o preço geralmente quando cai, ele cai direto. Ele cai tudo que ele tem que cair de uma vez só. Ele não fica enrolando assim. E foi isso que me motivou a fazer mais um scalpzinho aqui, tá? E depois disso veio uma barra de alta. Essa barra sim, eu falei pro pessoal, falei, olha, essa barra eu confio. Por que eu confio nessa barra? Ela é a maior barra de todas, ela é a barra mais, não diga maior porque tem a barra número 2 aqui, que eu não sei se é maior ou menor que ela, mas enfim, ela é a barra mais representativa de todas, comentei com o pessoal. Falei, inclusive, não só entre as próprias barras de alta, as irmãzinhas dela, mas também entre as barras de baixa. Ela é a melhor barra do dia até o momento, dentre todas elas que nós tivemos hoje. Além disso, nós tivemos aqui um volume crescente de alta, acima da média, e ela está cruzando a média de 20 novamente. Essa barra eu confiaria nela para operar. Só que eu já estava, obviamente, comprado, então eu só fiquei olhando.
né? Quando fez essa barra de 18, eu falei, cara, eu acredito muito nessa barra. Eu acredito muito porque foi a primeira barra de alta que teve continuidade, a barra 17. Foi a primeira que teve continuidade no dia. Além dela ser extremamente forte, ela teve continuidade com a barra 18. Acredito nesse movimento de alta, pode ser até que ele venha romper topo aqui em cima. E aí foi o que o mercado fez. Aqui vocês veem que eu peguei o meu alvo, tá? E deu aí 600 e poucos pontinhos, 600 pontos, basicamente 600 e... Ah, tá aí, ó, 600 e poucos pontinhos, de boa, né? E depois o mercado ainda continua subindo até basicamente a região onde ele tá ali, que eu comentei que seria uma região de resistência e realmente, olha só como tá segurando o preço aqui. Beleza, galera? Essa foi a minha visão, a minha leitura do dia, tá? Esse foi o meu operacional. Espero que esteja aí agregando, pelo menos fazendo vocês refletirem, tá? Não operem notícias, não operem política, não operem expectativas, não operem manchetes de jornais, de portais, nada disso, porque tudo isso é coisa passada. Notícia de hoje é coisa passada. Notícia de agora é coisa também pretérita. Então, o mercado não trabalha com fatos passados, o mercado trabalha com expectativas, ok? E digo mais, com relação à parte de governo, sem querer entrar muito em política aqui, tá? Mas com relação à parte de governo, o mercado financeiro, principalmente brasileiro, ele é sempre da situação, tá? Não importa qual seja o governo que está comandando aí o nosso estado no momento. O mercado ele vai sempre se ajustar para ser da situação. Beleza? Pense nisso. Tenha isso em mente. Veja os gráficos atrás para vocês confirmarem isso. Lógico, toda regra tem a exceção. Então você vai lá, por exemplo, ver o governo Dilma. O governo Dilma foi um desastre. O mercado estava em queda e tudo mais. Mas foi o único governo dentre os recentes, desde o Fernando Henrique Cardoso até hoje, né? Basicamente desde o Plano Real, a instituição do Plano Real até hoje, 94 até agora, foi basicamente o único governo em que o mercado não foi da situação, ok? Então tenha isso em mente e bora pra frente, disciplina sempre, é isso aí. Até amanhã, galera, valeu, falou e até mais.